Uma boa tarde, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. É uma alegria muito grande para mim estar participando desse programa da TV Evangelizar, Domingo em Família, com esse tema também pertinente sobre as nossas crianças. Nós estamos assim nos preparando para celebrar no dia 12 a festa de Nossa Senhora Aparecida e também o Dia das Crianças. Hoje nós tivemos aqui no nosso programa a graça de estarmos também prestigiando o canto dessas crianças lá da paróquia de São Marcos, que alegraram o nosso coração, nos fizeram sentir também toda a doçura do céu, hoje celebrando a festa dos santos anjos, através da voz, através da música com a qual elas vieram assim, nos presenteando, portanto, neste domingo. Ser criança. O Evangelho nos apresenta o Senhor Jesus, que num determinado momento disse para os seus discípulos: deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, porque o reino dos céus é como as crianças, nos convidando também a sermos como elas, a sermos como crianças. Ora, queridos irmãos e irmãs, longe de encorajar um sentimento ou atitudes infantis na nossa vida, na nossa existência, aquilo que o Senhor Jesus nos convida é reproduzirmos em nós certas características que uma criança apresenta, que nos faz crescer também na dimensão espiritual da nossa vida. A criança é alguém que sabe confiar, é alguém que sabe se entregar nos cuidados de alguém que pode protegê-la, que pode oferecer para ela, portanto, proteção. A criança confia, abandonando-se confiantemente no cuidado do próprio pai, da própria mãe. Não sei se você já experimentou chegar perto de uma criança que você não conhece. A atitude dela, se está perto do pai ou da mãe, é correr para junto do pai, para junto da mãe, porque ali se sente protegido, ali se sente seguro, se sente amado. É assim que o nosso Deus quer se relacionar conosco, como um Deus pai e mãe, que cuida de nós, como um pai e uma mãe cuida da sua criança, e assim aprendermos também a confiar, abandonando-nos nos seus braços cheios de ternura e de compaixão, que nunca nos deixa sozinhos. A criança também, ela tem uma grande capacidade de resolver problemas, resolver conflitos, sem, digamos assim, torná-los um gigante, um bicho de 7 cabeças. Nós adultos às vezes encontramos um pouco de dificuldade no nosso modo de resolver certos conflitos inevitáveis no convívio humano. A criança, depois que talvez discute e briga um pouquinho, dali a alguns segundos, é capaz de recomeçar a brincar, é capaz de reatar laços de amizade com aquelas pessoas com as quais interagiam. Por fim, acredito que a criança apresente uma outra característica muito importante para nós que queremos ser discípulos e discípulas de Cristo Jesus nosso Senhor. A criança é pequena, ela não pode se impor, ela se propõe. Eu acredito que o Senhor Deus se serve daquilo que é pequeno, porque Ele também não quer se impor ao nosso coração. Ele se propõe, porque quer ser acolhido. Assim como acolhemos num abraço cheio de ternura e de carinho uma criança, o Senhor quer ser acolhido com a mesma ternura, com o mesmo amor e no mesmo carinho na nossa vida, na nossa existência. Deixem que as crianças venham a mim, sejais como elas, imitando a confiança
sabendo que Ele está ao nosso lado, imitando a sua capacidade de restabelecer e reatar amizades, portanto de perdoar e se reconciliar, e sabendo também que é no pequeno que Deus se manifesta, no pequeno da nossa existência, que se torna assim uma possibilidade de crescimento e amadurecimento na nossa fé e na nossa humanidade. É o Evangelho de hoje. Quem participou da missa hoje de manhã, ou quem sabe vai participar hoje à noite, vai ter a oportunidade de escutar no Evangelho Jesus que nos convida a termos uma fé como um grão de mostarda, dizendo-nos com isto que a fé não é uma questão de quantidade, ela é uma questão de qualidade. Não se trata de ter muito ou de ter pouco, se trata de viver da fé, daquela fé que Ele planta como uma semente no nosso coração, capaz de crescer, capaz de germinar e se tornar assim uma grande árvore, alegrando o espaço que preenche com sua sombra e os seus frutos. Assim também, as nossas crianças, pequenas hoje, são potencialidade de uma sociedade mais justa, mais fraterna no nosso amanhã. É preciso cuidar bem desta semente, irrigá-la bem, para que assim essas nossas crianças crescendo, se desenvolvendo, se tornem protagonistas de um mundo mais conforme ao mundo que Deus sonha para a nossa humanidade. Falando também de crianças, certo de que o Senhor nos convida a mantermos sempre aquela criança dentro de nós, não infantil e imatura, mas que confia, que perdoa, que resolve facilmente problemas, que sabe se propor e não se impor. Nós podemos também nos questionar, como pais, como mães e educadores. Hoje, com todas as dificuldades que a nossa sociedade apresenta, claro, com tantas riquezas, mas também com tantos desafios, como é que devemos nos posicionar para fazer com que as nossas crianças, essas pequenas sementes, cresçam e cresçam bem, edificando mais a nossa humanidade? O Padre Zezinho, grande padre conhecido, acredito por todos nós, compositor, escritor, escreveu certa vez um artigo que eu acho muito interessante, intitulado O Jogo da Família. E ele diz nesse seu artigo o seguinte: se nós pudéssemos comparar a vida familiar a um jogo de futebol, o placar ideal, qual seria? E ele começa a sua reflexão dizendo: um placar 10-0 para os pais revelaria pais tiranos, pais de marcação cerrada, que pensam que os próprios filhos sejam propriedade única e exclusiva e para sempre pelos séculos dos séculos deles. Um outro placar poderia ser 9-1, pais que de qualquer maneira dão pouca liberdade para os filhos, não ajudam os próprios filhos a crescerem num protagonismo responsável. 8-2 seriam pais que começam a confiar, mas ainda com muita dificuldade. 7-3 seriam pais que começam a perceber que também podem errar, seja de um lado, seja de outro, e sabem pedir desculpas. 6-4, diz o nosso Padre Zezinho, é um placar ideal, aonde os pais sabem exigir quando precisam, mandar quando a necessidade pede, mas sabem se colocar ao lado do filho, da filha, como companheiros, educadores, cuidadores daquela vida, de maneira que cresça, se desenvolva e voe e crie asas. Diz o Padre Zezinho, um placar 5-5 é perigoso. 5 para os pais e 5 para os filhos é perigoso, porque aqui nós perdemos aquela figura de referência, a figura da alteridade, e todos são colocados no mesmo nível, pais e filhos. Diz o Padre Zezinho que se por um acaso esse placar for 6-4 para os filhos, também aqui
algo começa a ir mal na família, porque os filhos começam a mandar nos pais. 7-3 para os filhos, a coisa começa a complicar. O Padre Zezinho observa que nesse ponto, os filhos sempre recebem aquilo que pedem, sempre ganham aquilo que na força do grito exigem. 8-2 para os filhos, começa a aparecer a mentira, começa a aparecer e criar-se relações artificiais, baseadas no medo. Padre Zezinho também diz, 9-1 para os filhos, entra a droga, a violência, desrespeito total. 10-0 para os filhos, a família está destruída. Meus irmãos, minhas irmãs, queridos amigos telespectadores, vocês que aqui nos seguem, não esqueçamos esse placar do Padre Zezinho, que acredito muito oportuno e estimulante também na nossa vocação de pais, mães, educadores. 6-4, pais que vencem, mas não de muito e com classe. Filhos que perdem, mas perdem de pouco e para pessoas competentes, que se tornam assim, doadores de vida e protetores daquela vida. Meus irmãos e minhas irmãs, é verdade, o nosso Brasil precisa de mais escolas para nossas crianças. O nosso Brasil precisa também de mais cuidado para as nossas crianças. Não nos esqueçamos jamais que a escola mais eficaz, porém, e o carinho, o cuidado que faz crescer de uma maneira completa e plena, está dentro da nossa casa, está dentro da tua casa. Cuidemos, portanto, da formação das nossas crianças, que são, é verdade, o futuro, como se costuma dizer, mas sobretudo se tornam o nosso presente, presente carregado de promessa, promessa de crianças que crescem em ambientes sadios, famílias alicerçadas, amizades verdadeiras, capazes de criar um mundo novo. É necessário que as nossas crianças experimentem, sobretudo em casa, a beleza de viver na família um pequeno céu, de viver dentro da própria casa um espaço sagrado, aonde sejam assim formadas e educadas para valores que permaneçam, para valores que se tornam aquelas pedras fundamentais colocados no vaso da existência de nossas crianças, que começam assim a amadurecer e a crescer. Não vamos encher o vaso da vida de nossas crianças de areias, de pedras pequenas ou só de água, sem colocar primeiro aquela que são bases fundamentais para uma formação sólida de nossas crianças, para uma formação fecunda de nossas crianças, aonde a família, você, pai, mãe, joga um papel, possui um papel insubstituível. Sejamos capazes também de ouvir as nossas crianças, sejamos capazes também de interagir com elas, brincar com elas, viver intensamente com elas, sabendo que elas também muito nos podem ensinar a respeito daquela confiança, a respeito daquela capacidade e liberdade de superar certos obstáculos e desafios também no nosso mundo relacional, e sabendo que, embora pequenos, a mudança começa ali. Sim, Deus nos apresenta as nossas crianças em Jesus Cristo como modelo de discípulos e de discípulas capazes de construir um mundo novo, porque se sabem assim, amadas, queridas e protegidas por Ele, e deles querem ser um sinal. É por isso que eu gostaria de pedir aqui aos nossos amigos músicos que nos presenteassem com uma estrofe daquela canção tão bonita, É no Campo da Vida, que fala que até mesmo o céu desejou ser família. Queridos pais, queridas mães, você que nos assiste lá de casa, vamos propor valores bonitos, vamos propor a alegria
de ser família como o céu, para que as nossas famílias, para que as nossas crianças também um dia desejem continuar a ser família e a fazer do mundo inteiro uma só família. Até mesmo o céu desejou ser família, para que a família desejasse ser céu. Nela se faz a paz, no ouvir, no falar e na arte de amar. O amargor vira mel. Todos juntos, pais, mães, filhos e filhas, crianças. Como é bom ter a minha família, como é bom. Ah, por ela vale a pena vender tudo mais. Vale a pena vender tudo mais para poder comprar. Esse campo que esconde um tesouro e que é puro dom. Este campo que esconde um tesouro que é puro dom. É meu ouro, meu céu, minha paz. É meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, meu lar. E que seja assim, e que assim seja na minha, na tua, na nossa família, protagonistas de crianças formadas segundo o coração de Deus para a humanidade, segundo o sonho de Deus.